o Amigo Animal está começando e hoje a gente vai mostrar uma terapia chinesa para vocês maravilhosa. Vamos lá? Eu estou aqui do lado da médica veterinária Aldine, que trabalha com medicina chinesa. E eu gostaria que você explicasse para a gente, primeiro te agradecer por você estar dando essa entrevista para a gente, e explicar como é que funciona a moxa bustão. O que é moxa bustão? Qual é o material utilizado e como ela funciona? Oi, boa tarde, primeiramente. Bom, a moxa bustão, na verdade é que essa aqui ela já está acabando, né? Mas a moxa bustão nada mais é do que a queima de uma erva chamada Artemisia vulgaris. Essa erva, ela pode ser queimada de diferentes formas. Por exemplo, aqui nesse bastão. Essa aqui é a erva, só que ela já está na forma de lã, que a gente chama de moxa lã, que é uma erva é um tipo de moxa um pouco mais específica, que produz outros defeitos. É uma erva um pouco mais refinada. Mas também a gente pode fazer nesse mesmo bastão a Artemisia vulgaris, já na forma mais seca, e também fazendo essa forma de bastão. Então, o que acontece? O efeito da moxa bustão, que é a queima dessa erva, ela acontece a partir do momento que eu a queimo, ela começa a produzir calor, começa a produzir fumaça, e aí, tanto no animal como no ser humano, a gente consegue promover os efeitos que a gente gostaria. Em que casos ela se aplica? Quando é que você identifica que eu vou usar a moxa bustão nesse animal? Tá. Primeiramente, o animal precisa aceitar a moxa. Existem animais que aceitam a moxa facilmente e animais que não aceitam. Então, primeiramente, eu faço como se fosse um teste. Eu vejo qual é a aceitabilidade do animal com a moxa. Ele aceitou, aquela fumaça não está incomodando, a queima da moxa não está incomodando o animal, então ótimo, a gente vai para o próximo passo. Geralmente, a gente usa a moxa bustão no caso de uma analgesia, ou seja, o animal está com uma dor óssea ou uma dor muscular, uma dor tendíneo ligamentar, então a gente usa para analgesia. A gente também usa quando o animal está com uma contusão muscular forte, ou então uma tensão muscular, está muito enrijecido nessa região aqui de cervical, ou então nessa região de quadril, que a gente chama que é a região do coxal. É quase que um relaxamento muscular. Também. Isso, ela promove a analgesia, o relaxamento muscular e também algumas partes mais associadas à medicina tradicional chinesa, que é como a gente fala, a circulação de Qi e Xue, que falando da maneira um pouco mais ocidental, que é a circulação do nosso sangue energético e também da nossa energia vital. Então, ela faz a parte tanto mais ocidental, né, que é o que as pessoas mais conhecem, como os efeitos também mais ligados à medicina tradicional chinesa. Tá. A gente estava conversando em off, você me falou que não é só a aplicação, a fumaça também ela tem um efeito no tratamento do animal. Isso. Então, como é que age esse moxa bustão no organismo do animal? Porque ele apresenta melhoras. E como é que ele apresenta melhoras? O que levou o animal a apresentar melhoras através da transmissão do calor? É a erva? Isso, é a queima da erva. Então, esses efeitos mais terapêuticos da erva, eles existem por conta da queima. Então, eu preciso aquecer essa erva para que ela me dê os efeitos que eu preciso. Porque eu preciso, que são a analgesia, o relaxamento muscular e também algumas partes mais associadas à medicina. Vai entrando nos poros do animal, é isso? É uma parte um pouco mais energética. Então, assim, eu aqueço aquele órgão, eu aqueço aquele tecido, e aí o efeito terapêutico começa a agir a partir do momento que aquele tecido é aquecido. Essa daqui é a Brenda, né? Vamos ver o que ela tem, a Brenda. A Brenda, ela veio para nós com uma paralisia de membros torácicos, então ela tinha perda de propriocepção, ou seja, ela veio para cá arrastando as patinhas torácicas no chão. E aí ela também tem uma discopatia ali em região de cervical. Então, ela não estava andando com as patas na frente. Não, nem um pouco. Tá. Daqui a pouco eu vou falar com a Regina, que é a mãe da Brenda, que vai explicar para a gente o que aconteceu com a Brenda, né? E aí, ela começou quando esse tratamento? Faz 2 semanas, né, Regina? Isso. Ela está fazendo tanto a fisioterapia quanto a acupuntura, né? Que a gente instituiu um tratamento conjunto. E comigo, ela é a segunda sessão de físio e essa comigo já é a segunda sessão de acupuntura. E aí hoje a Brenda nos surpreendeu, né, Regina? Já andando normalmente, depois de 2 sessões. Eu vi, ela sentiu o cheiro da comidinha dela, ficou de pé. Eu falei, como? Vocês falaram que ela não anda? Sim. Então, vamos mostrar um pouquinho como funciona?
bastão, ele vem grande, tá? É que eu utilizo ele todos os dias, então ele acaba queimando com mais facilidade. Eu acendo ele. Aqueço bastante. Eu vou assoprando, eu aqueço e vou assoprando, até ele começar a sair fumaça. Ele tem um cheirinho de erva, viu, gente? Dependendo do bastão. Esse aqui, que é Moxalã, ele tem um cheiro muito mais suave. Já ele já começou a sair fumaça. Eu só aqueço um pouco mais, saiu fumaça. Já quando a planta é a planta seca, já tem um cheiro bem mais forte. Tá? Esse cheiro aqui da Moxalã já é um cheiro mais suave. Já é forte para mim. Mas é bem suave, é bem suave. Nisso, eu coloco que, na verdade, é só o termo, eu só utilizo porque, às vezes, eu utilizo a moxa em lugares muito extensos. Então, para eu não ficar pontinho por pontinho, o termo me ajuda a fazer regiões mais extensas, como, por exemplo, a coluna dela. Como é o nome desse aparelho? Chama termo. Dermo? Termo, com T. Dermo. Isso. Eu coloco o termo aqui, a moxa aqui. Ó, aqui, através desses buraquinhos, já está saindo a fumaça. Ah, tá. E aí... Que legal, gente. Aí você vai passando nele. Geralmente, eles aceitam muito bem, porque o relaxamento ocorre de maneira muito rápida. Então, às vezes, é um paciente que, a priori, ele se mostra um pouco mais resistente, mas, a partir do momento que eu começo a utilizar a moxa, tanto em alguns pontos quanto aqui na coluna, é um paciente que já começa a relaxar. Então, é uma técnica muito boa para se fazer, principalmente antes da sessão de acupuntura. Porque aí mesmo o paciente que já tem um pouco mais de resistência na acupuntura, ele já está relaxado. E ele já aceita melhor a agulha. O bom de tratar animal é que o animal não tem essa elaboração mental de falar, nossa, agora vem a agulha, agora vai doer, né? Ele nem sabe o que está acontecendo, né? Por isso que eles são tão superiores. Que eu estou fazendo essa parte porque eu sei que ela tem tensão muscular aqui e ela tem uma discopatia cervical. Então, eu estou fazendo bastante nessa região aqui da cervical, mas também venho para a região torácica, porque eu sei que aqui ela também tem tensão muscular e também tem discopatia. Não é um cão assim que seria normal começar a apresentar esse tipo de sintomas, né? Ela deve ter alguma tendência congênita ou se machucou, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu perguntar para a Regina. Eu vou perguntar para a mãe da Brenda o que ocasionou, se ela sabe o que ocasionou isso, Brenda, porque ela tem 10 anos e é uma cachorrinha de porte médio, não é uma cachorra grandona, gorda, por exemplo. O que você notou a princípio? Então, ela vem apresentando várias coisas. Teve doença do carrapato, depois a gente fez uma cirurgia, teve que retirar o baço dela. Depois da cirurgia, ela veio andando meio diferente, mancando. Então, assim, aí ela teve uma convulsão, que a gente acha que não tem a ver, e aí ela parou de andar, travou as patinhas. Na convulsão? Depois da convulsão. Tá. E isso faz quanto tempo? Faz o quê? Uns 10 dias. Uns 10 dias. Recente, foi recente. Recente. Aí ela parou de andar, a gente levou o maior susto. Aí foi onde o meu marido descobriu esse lugar e agendou horário para ela, que foi, nossa, foi ótimo, está sendo ótimo, ela já está voltando a andar, está tendo uma boa recuperação e a gente está muito feliz aqui. Bom, agora, Aldine, que acabou a aplicação da Moxa Bustão, você começou a acupuntura, né? Essa sequência poderia ter sido invertida? Por que você começou Moxa primeiro, a acupuntura depois? E eu gostaria que você continuasse focando na importância de respeitar o limite do animal e não forçar nada. Tá. Poderia ter feito o reverso? Poderia, mas eu, como profissional Aldine, eu gosto de fazer a moxa antes, porque quando o animal está dolorido por conta de alguma discopatia ou alguma dorzinha que ele tenha,
ele está com a musculatura um pouco mais tensa. A moxa, ela já faz esse primeiro papel de dar de trazer uma analgesia para o animal, de deixar ele um pouco mais relaxado. E aí, como eu falei anteriormente, quando o animal, às vezes, não aceita a agulha de primeira, quando ele já está relaxado, ele já está, a dor dele já passou um pouquinho, a gente consegue introduzir as agulhas de maneira mais fácil. Então, eu gosto de manter essa ordem. Então, tem uma razão, né? Sim. E você ainda comentou comigo que, a princípio, incomoda na hora que você coloca, mas a gente já percebe que a Brenda já está relaxada, né? Sim. Alguns pontinhos na Brenda, ela ainda não me deixa fazer, que isso também é uma coisa que pode acontecer. Tem animais, por exemplo, principalmente nas patinhas da frente. Tem animais que nas primeiras sessões eles não aceitam alguns pontos na patinha da frente. A minha nunca aceitou, fez então, a acupuntura. A gente precisa também, por exemplo, ainda é a segunda sessão da Brenda, então a gente ainda está se conhecendo, ela nunca fez acupuntura, então a gente também tem que levar isso em questão. Tem animal que está acostumado com a acupuntura, já chega, já deixa fazer. Agora, animais que nunca viram, que não sabem como é a sensação da acupuntura, a gente tem que fazer primeiro esse reconhecimento, mostrar que a acupuntura é benéfica, mostrar que não dói, deixar com que o animal venha na clínica feliz. A acupuntura não pode ser uma coisa que, por conta de por envolver uma agulha, seja algo que promova estresse ao animal. Ele precisa gostar do processo. Então, a gente tem que fazer diversas maneiras para fazer com que o animal aceite. É importante lembrar que a segunda aplicação, a segunda sessão da Brenda, e a Brenda já ficou de pé. Ela não estava andando com as patinhas da frente. E, quando eu cheguei, eu vi ela ficar de pé e eles tinham me dito que ela não andava. Aí eu falei, mas como assim? Será que é o mesmo cachorro? No entanto, a Brenda surpreendeu todo mundo aqui com, hoje, ela se levantando após 2 dias de tratamento. É claro que a medicina tradicional chinesa não é milagrosa, mas, para a gente que acompanha a medicina veterinária há tanto tempo, eu, apresentadora desse programa, Leila Abreu, acho a medicina tradicional chinesa quase que um milagre, realmente, porque a gente vê acontecer com animais o que a alopatia não faz, não desprezando a alopatia de jeito nenhum, é fundamental e necessária, mas existem questões emocionais que envolvem alguns sintomas dos animais, como nós, que, quando temos algum problema emocional, mostramos no físico o que está acontecendo. Os animais também, só que eles não falam. E aí esses profissionais maravilhosos precisam descobrir o que eles têm, sem perguntar. Mas é aí que vem a sensibilidade e a qualidade do profissional. E eu acho que quem escolhe medicina tradicional chinesa para trabalhar já é um ser humano especial. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez, Aldine. Obrigada. A gente vai para o intervalo e volta já já. A gente acabou de ver no primeiro bloco a medicina tradicional chinesa, e o sucesso que esse tipo de medicina faz nos animais. Provoca não só uma reabilitação física, mas principalmente uma reabilitação emocional nos animais. Agora, a gente está vindo para o século XXI. A gente vai falar de ozonioterapia. Eu estou aqui do lado da médica veterinária Catarina, que é fisiatra e cuida de parte de reabilitação animal. Obrigada, Catarina. A gente já fez outras matérias com você sobre reabilitação animal, mas eu acho que a ozonioterapia é o que tem, para mim, é o maior sucesso, que vem reabilitando realmente muitos animais. E gostaria que você explicasse um pouquinho como ela funciona. Então, a ozonioterapia é uma nova técnica que ela vem sendo muito utilizada nos animais porque ela tem vários efeitos benéficos e alguns deles são, ela tem efeito antimicrobiano, ela tem efeito analgésico, ela tem efeito anti-inflamatório, ou seja, a gente consegue usar para diversas doenças. Alguns exemplos são doenças de pele, alguma dor que o paciente tenha, alguma afecção ortopédica, neurológica, se ele tem algum problema no quadril, no joelho, às vezes ele tem uma hérnia de disco. Então, a gente consegue usar o ozônio em diversas
enfermidades. Para problemas de coluna também, então, Catarina? Também, porque o ozônio ela tem praticamente duas formas de aplicação. Aplicação local, a gente aplica aonde o paciente tem dor. Por exemplo, ele tem dor na coluna, então na minha máquina de ozônio eu gero o ozônio e aplico diretamente onde ele tem dor. E a gente também consegue fazer de uma forma sistêmica, através de insuflação retal. Através do reto, com uma sonda, a gente consegue colocar o ozônio lá dentro e as células do intestino absorvem esse ozônio, passando para o corpo todo e aumentando a imunidade desse paciente. Então, ele consegue responder muito melhor às doenças. A gente tem visto já uma divulgação muito grande da ozonioterapia em humanos também, né? Muitas pessoas para a pele, para uma série de problemas articulares, e com um sucesso tremendo, né? E de uma forma que eu entendo, eu acho, né? Não gosto de falar eu acho, mas de uma forma que não afeta tanto o organismo como uma alopatia e você se entupir de remédios, né? Sim, a ozônio ela não tem nenhum efeito assim colateral, não tem nenhuma contraindicação. Na verdade, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com animais anêmicos. Mas, de resto, por exemplo, se um animal está com uma infecção, se ele foi envenenado, se ele está com uma doença renal crônica, qualquer doença que esteja debilitando esse animal, a gente consegue entrar com ozônio como um tratamento complementar, até junto com um tratamento alopático, para ser benéfico para aquele paciente, para a gente ter cada vez mais modalidades, para ser uma medicina integrativa mesmo. A gente consegue juntar várias modalidades e o ozônio é uma delas. Vamos mostrar um pouquinho para as pessoas como funciona? Me apresenta essa personagem. Essa aqui é a nossa paciente Rani. Ela teve uma hérnia de disco já faz um tempo, já faz 2 anos, mas ela ainda vem aqui com a gente para fazer sessões de manutenção e evitar que ela tenha outros problemas. Qual é o nome dela? Rani. E a Rani, ela é um combinho, na verdade. Ela já teve doença de pele, que o ozônio também atua muito bem. Já teve úlcera de córnea, que o ozônio também atua muito bem. Jura? Na úlcera de córnea também? Sim, eu vou mostrar para vocês como que faz. Já teve hérnia de disco. E, pela raça dela, ela tem alguns probleminhas no joelho e no quadril também. Então, a gente também faz ozônio nessas áreas para evitar que ela tenha problemas maiores. Conclusão, é mais fácil perguntar o que ela não tem, né, Thaís? A Thaís é a mãe da menina, da Rani, e você tem tudo, hein, menina? Então, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho? O que você vai fazer agora? Ó, essa aqui é a máquina que gera o ozônio, esse é o cilindro de oxigênio. Então, a gente escolhe a concentração para determinada enfermidade. Está puxando ozônio. Isso, estou puxando o ozônio que eu vou usar de maneira local e vou puxar para intrarretal também já, para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou mostrar uma forma local e uma forma sistêmica. Tá. O que você vai fazer primeiro? Vou fazer primeiro a forma local, onde ela teve a hérnia de disco e onde ela tem alguns probleminhas articulares. Tá, é seringa, é agulha, né? Isso. A gente vai aplicar de forma subcutânea. Então, a gente puxa aqui e aplica. Vou mostrar para vocês. É uma agulhinha pequenininha, né, Catarina? De insulina, ela é bem fininha. Eles costumam nem sentir. Onde ela teve a hérnia de disco, onde ela tem uma afecção articular. Ela não fica tranquila, não sente nem a picada, né? É bem... ainda fica feliz. Agora eu vou aplicar de maneira sistêmica. Que é a retal, né? Que quando começou só existia essa forma, né? Isso. Porque ela atua no organismo inteiro, então ela é muito utilizada, porque ela aumenta a imunidade do paciente. A primeira vez que eu levei um gatinho para fazer ozonioterapia, eu nem imaginava o que era. Quando eu vi fazer, eu fiquei traumatizada. Mas no dia seguinte, as feridas estavam fechando. É uma coisa absurda. É uma sondinha fininha, né? Sim, ó. Dá para ver? Ela é bem fininha, eles nem sentem. E aí as células do intestino vão absorver esse ozônio e vão distribuir pelo organismo. Sente algum desconforto na aplicação, não? Tem alguns animais que sentem, mas bem discreto, assim, nada demais.
E para animais que têm problema de pele também é muito bom, porque vai aumentar a imunidade dele e vai fazer com que ele responda melhor. É impressionante para problema de pele, eu já presenciei. É impressionante, gente. Quem tem animal com problema de pele, procurem a ozonioterapia. É impressionante o resultado. A Rani mesmo tem problema de pele, porque ela tem acompanhamento com a dermatologista aqui da clínica, mas em conjunto a gente também faz o ozônio. Agora eu vou mostrar algumas outras formas que a gente pode aplicar. Para a doença de pele, a gente também pode fazer o bagging, que a gente usa um saco plástico próprio. Aí eu vou só demonstrar como que é, Tá. para a gente entender. Vamos colocar a Rani aqui, a bundinha dela. Por um animal que tenha lesões na pele, Tá. Ah, que legal. Tá. alguma dermatite ou dermatite atópica, dermatite alérgica, qualquer doença de pele que ele tenha lesões pela pele, o bagging ele é muito indicado, porque a gente fecha aqui com durex Tá. e aí com isso aqui a gente vai conseguir acoplar a mangueira do ozônio na máquina de ozônio. Tá. Então ele fica ligado aqui uns 20 minutos. Nossa. Depois desliga a máquina, fica mais uns 10 minutos com a máquina desligada, mas com o ozônio agindo aqui. Tá. E aí também tem muito resultado para animais com problemas de pele. Então essa é uma outra forma para animais que têm alguma dermatite. E às vezes algum animal que, não sei, que você tem um pouco mais de reatividade em relação à agulha, você pode optar por isso ou não? Para animais que têm dor, esse não é muito utilizado. É Tá mais bom, para animais tá. que têm lesões mesmo. Tá bom, tá. Mas é mais superficial, né? São lesões de pele, né? São lesões de pele. E outra forma que a gente consegue usar para lesões também é através do cupping, que é com esses aqui. Se é uma lesão, por exemplo, localizada, se ela tivesse uma lesão aqui, a gente poderia centralizar ela e ligar também na Algo mangueira. isolado, né? Sim, isolar ela que e fazer demais, aqui. que demais. E esse é o que eu uso para animais com úlcera de córnea. Ela já teve úlcera, e se eu não me engano a gente usou esse aqui. E aí a gente também isola o olhinho deles e com uma gaze a gente coloca aqui, também liga o gerador de ozônio com a mangueira aqui e ajuda. Junto com o tratamento alopático da úlcera, a gente pode usar Sim, o ozônio usa o também. colírio e faz o ozônio, porque eu acredito que vai potencializar, Isso. né, o resultado do colírio. Junto com a insuflação intrarretal, porque aí vai aumentar a imunidade desse paciente e responder ainda melhor àquele probleminha. Tá. Nossa, eu fico encantada com essas terapias. Tem só mais uma forma que eu queria mostrar, que é através do soro. Tanto o Ringer como o soro fisiológico, a gente pode ou lavar feridas que aquele animal tenha. Por exemplo, ele tem alguma lesão pelo corpo. A gente ozoniza esse soro, o tutor leva para casa e aí todo dia ele vai lavar aquela ferida com soro ozonizado. Entendi. Ajuda muito na E cicatrização. como é que você vai ozonizar esse soro aqui? Com a mangueira. Com a mangueira a gente conecta aqui na máquina e aí acopla no soro e ozoniza o soro. Soro. E aí a gente também pode usar para animais, por exemplo, que estão internados, que estão com algum problema por exemplo, doença renal ou alguma doença infecciosa, alguma doença que está debilitando aquele organismo, a gente consegue ozonizar esse soro e fazer ele de forma endovenosa para potencializar o tratamento e melhorar. Aplicar aquilo que o médico veterinário já ia aplicar, só que já com ozônio. Isso. A gente melhora aquele soro, ozoniza ele e aí faz de forma endovenosa nos pacientes. Maravilhoso, gente. Animal com problema renal, que o tutor vê o animal definhando, e assim, a gente sabe que alguns casos são irreversíveis, mas a qualidade de vida, você potencializando o tratamento alopático com a ozonioterapia, é algo fantástico para a vida do animal, né? É um bem-estar muito grande para ele. E eu quero te agradecer muito, Catarina. A função desse programa é que as pessoas não se angustiem, porque cada vez mais a medicina veterinária abre campos maravilhosos para a sobrevivência e qualidade de vida dos animais. E, com isso, a gente conta com esses profissionais aqui que se disponibilizam a dedicar a vida com esse tipo de medicina. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Adorei participar e espero que todo mundo
consiga entender que quem tem algum pet que precise de ozônio, procure a gente, que a gente vai ter o maior prazer e carinho em ajudar. A Benevete já ajuda muito os animais do Instituto Viva Bicho, que volta e meia a gente traz aqui para melhorar a qualidade de vida, às vezes um muito velhinho, com problema já claudicando, então, enfim, e outros problemas. E a gente é muito agradecida a vocês por isso. Muito obrigada. Obrigada, Thaisa, por deixar a sua filha participar, a Rani. E obrigada, Rani, porque você tem tudo e não está próxima. Tá ótima, né? O Amigo Animal vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Um maravilhoso final de semana para vocês.